romântico, isso que é pior. Então é um pouco triste quando ele fala o Red Pill acabar com o romantismo. O romantismo faz com que... Eu acho que vai trazer de volta o romantismo, o Red Pill. Talvez, mas eu tô querendo dizer o seguinte, que o romantismo em si, tá? É que a ideia do romantismo, o amor romântico, é uma coisa tão recente na humanidade. Sim. Só Sim. vai existir a partir do século XVIII. Então, como que as pessoas viviam antes? As pessoas viviam infelizes, as pessoas, elas eram, todas elas fracassadas afetivamente, as pessoas não tinham relações e compartilhamento ao longo da vida que envolvesse realmente verdade, sabe? Na visão da Red, é impossível conquistar uma mulher com romantismo? Não é que é impossível, é que... Cara, o problema do romantismo é que ele vai trazer todas essas outras questões que são negativas para Sim. um relacionamento. Inclusive um excesso de expectatives. Ainda mais nesses tempos difíceis, né? Mas o romantismo, pra mim, não são os ingredientes. Você fazer um prato, você precisa dos ingredientes. Que o romantismo é o tempero. Não é o romantismo que vai conquistar. São outros atributos. Uma coisa é quando você é jovem, você tem 17, vai conquistar uma menina de 17. Aí tudo bem. Agora você vai ficando mais velho, você tem que ter a sustância. Você tem o que a mulher vai admirar em você. O romantismo, ele tem que ser o tempero, né? O ponto é que Pode depender. Ih, caramba, mudou ali o negócio. Foi pro quiz. O ponto é que, por exemplo, quando surgiu o primeiro momento assim de ascensão do romantismo foi na Idade Média, com o cavalheirismo medieval. E as pessoas da época diziam que era para combater, entendeu? O discurso do cavalheirismo. Tem São Bernardo de Claraval, por exemplo, que fala sobre isso. Você tem outros contos cavalheirescos, a própria a lenda das histórias arturianas, por exemplo, que envolve Lancelot, entre outros. São registros daquela época que eles eram altamente criticados. Vou te dar um exemplo. Por quê? Porque eles vendiam uma dinâmica que não existia. As pessoas, elas começavam a ficar cada vez mais irritadas e frustradas afetivamente. E começou, a partir de um conceito do romantismo, as pessoas começaram a querer ter aquelas justas, né? Os cavaleiros, eles deixaram de lutar nas cruzadas, eles não tinham o que fazer, quiseram combater a si mesmos. E a motivação para isso era que eles pudessem impressionar as mulheres das cortes, né? Tanto que as iluminuras medievais daquela época é sempre uma mulher em cima, vendo de uma janela, e os cavaleiros brigando embaixo. Então começou naquele momento a mostrar que os homens iriam brigar pela atenção da mulher, pelo amor da mulher, pelo afeto da mulher e tal. E eles iam começar a brigar. Só que isso começou a causar muito problema, porque eles começaram a brigar o tempo inteiro, entendeu? E deixar que isso começou a se tornar meio que a diversão, o entretenimento da época. E isso daí é uma coisa que, trazendo para os dias atuais, a comédia romântica começou a transpor. Se você pega qualquer filme da Adam Sandler, do tipo Como Se Fosse a Primeira Vez, é a ideia do homem lutando de todas as formas para conquistar a mulher todos os dias, né? Sim. E que parece uma coisa muito boa, mas um relacionamento de verdade não é dessa forma. E não é dessa forma que o homem consegue realmente a atração de uma mulher e tal. Então a Red Pill vai mostrar que quando você olha para uma coisa só, entendeu? Ao invés de você olhar para o todo, você tá sendo um cara manipulado. Sim. Né? E é muito fácil manipular o homem afetivamente, sexualmente, e assim vai. Entendi, caramba. Aí longe, ó. Toda uma filosofia profunda a respeito. Você vê. E faz sentido total, né? Agora, eu acho que a gente vai partir pra esse outro extremo agora, de cuidado com as mulheres, agora nada, romantismo zero. Pra talvez elas terem que repensar o posicionamento delas. Sim. Porque assim, eu até fiz um documentário, até coloquei na TV esse negócio esses tempos atrás sobre isso. Que o pessoal não leva muito em conta, nem a Red eu vejo levar em conta a questão natural, talvez por ser um assunto delicado. Mas na natureza é machista. A natureza é machista, né? Na natureza o homem, ele tem a vontade. Sim. Até os piores, até o mais fraco vai conseguir. Não importa, o cara vai conseguir na natureza. Então pro homem, a genética dele, ele tá acostumado a ter aquilo. Sim. No reino humano é o único lugar onde a gente, por consenso, por amor a elas, por honra, nós seguramos uns aos outros. Sim. Ao ponto da gente ficar doente, ser humilhado, ficar sozinho, ficar infeliz. Mas a gente não encosta. Elas decidem. E aí do que encostar. Até os piores de nós na cadeia, até pouco tempo, né? Tirando essa nova moda estranha aí. Até pouco tempo, até bandido, se encostar, morre. Sim. Né? Então o homem, ele é necessitado por natureza. Porque ele tá contra a natureza, segurando uns aos outros, sim, maníaco, precisando. É lógico que ele não pode ver um rabo de saia, porque ele é necessitado. Então a mulher tá na mão dela a escolha. Sim. A responsabilidade também. E aí quando fala, mas
quando você vai dar argumento, por que essa mulher pega muito é puta, se o homem pega muito ele é foda? Porque, velho, não tá os dois livres. Sim. A mulher tá podendo seduzir igual na selva, jogar feromônio igual na selva, à vontade, igual na selva, até mais. Porque na selva, se ela fizer assim, se ela vir um macho pegar ela tem que procurar um pra proteger ela. Sim. Né? Então, a natureza equilibra isso. Mas o desejo, ele é Agora natural. aqui não, aqui... Né? O desejo, ele é natural do ser humano e, a princípio, eu até acredito, porque você tem desejos que você pode até negar, e são negados hoje, mas que eles são biológicos, são naturais do ser humano. Por exemplo, é natural da mulher desejar ser mãe, desejar ter filhos. Só que parece que a mulher, e o feminismo contribuiu muito para isso, a mulher ela conseguiu lidar com esse desejo. Sim. Então você tem um monte de mulher que, inclusive, clama, que não quer ser mãe. Não quer ter filhos. Mas aí fica com o bebê reborn aí, caramba. Então você vê que isso aparece em algum lugar. Só que o homem, eu achei que isso ia ser incontrolável. Porque o homem, o desejo do homem, eu já tô um pouquinho mais velho, mas principalmente quando você é adolescente... Guaraná, alguma coisa? Não. O desejo do homem por mulher é meio incontrolável. Obrigado. Ele quer, você tem 18 anos, 19 anos, você quer ter uma mulher ali de qualquer jeito. E eu achei que por causa disso, isso ia frear esses movimentos que teve pra mulher. E eu acho que uma parte, o feminismo... mais recentemente, ele tem se tornado bem nocivo pra mulher. Sim. Né? Bem nocivo. E eu achei que pro homem não ia funcionar muito. Esse negócio, todas as mulheres são ruins e tal, eu vou ficar sozinho, porque pra mim o desejo do homem era muito mais forte. E eu ainda acho que é. Só que o que eu tô vendo de homem que tá vivendo de boa, sem mulher, isso pra mim é um pouco assustador. Mas é que o pessoal entendeu, tem uma diferençazinha essencial nisso daí. Não é que os homens, eles não estão se relacionando com as mulheres. Eles estão deixando de casar com as mulheres. É diferente. Tem isso, é verdade. Então eles continuam se relacionando com mulher, de outras maneiras, profissionalmente. Saindo com mulher, transando com mulher, eles continuam fazendo a mesma coisa. Tá? Mas você vê que esse é o golpe? Tem homem que não. Eles. Hã? Tem uma galera aí que não se relaciona. É tudo na internet. Eu conheci caras que eram MGTOW, fazia conteúdo MGTOW. E aí o cara veio aqui uma vez, mandou uma mensagem dizendo que tava vindo pra São Paulo. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei, beleza, vamos se encontrar a tal horário. Não, nesse horário não dá, vou estar com uma mina. Entendeu? Então assim... Porra, velho! Aí ferrou. Eu tô dizendo pra vocês, os homens continuam saindo, Sim. entendeu? Se relacionando com mulheres, eles só não vão casar com elas. Então o desejo do homem é mais forte que o da mulher. Então não era teoria da conspiração, hein? Não, é que acabou são com a família duas mesmo. coisas, né? O golpe. Sim. O woke. Sim, concordo. O lado funciona assim. As mulheres têm a chave do sexo, foi o que você falou. Sim. É a mulher que escolhe com quem ela vai acionar. E o homem tem a chave do casamento. Sim. Perfeito. Se o homem não quiser casar, não tem como obrigar o cara a casar. A não ser que você dê um golpe de união estável. Que até isso tá rolando, a menina né? pediu um dia um iFood na casa do cara e já Ferrou. comprou. Não, vocês estão zoando, mas você não viu esses dias? Não sei se é verdade. Você deve saber se é verdade. Não, o cara tava 3, 4 meses com a mina. Deu união estável e até... União estável não, pensão socioafetiva. Teve união estável de um cara que só conversava com a mina pela net. Porra, velho. Não, aí não dá. Só tinha mensagem, nunca tinha visto a menina. Nunca tinha encostado o dedo. É o fim do mundo. Nossa. Então é isso. Os caras, eles têm essa visão, acima de tudo, que o casamento, o que a gente chama de casamento 2.0, que não é o casamento da Bíblia, tá? Já deixando bem claro, não vale a pena. Lógico que não. De que não vale a pena, e que é um jogo que você entra pra perder muitas vezes, é aquele avião que você entra e o divórcio não é mais a exceção, é a regra, e pagar pensão não é mais a exceção, é a regra, de que você vai... A vida do homem, em média, do homem casado, é significativamente pior do que do homem solteiro. Vou dar um exemplo. Você tem menos liberdade, você tem menos dinheiro, você tem menos sexo. O dinheiro do cara casado é dele ou da mulher? A mulher vai encher o saco, né? O dinheiro dele é dele ou é da mulher? No casamento, né? No casamento. Normalmente a mulher... Mas se ele for solteiro é dele. É dele, Certo? Então assim, o dinheiro do homem casado não é dele, o tempo do homem casado não é dele. E ele entra num negócio que acima de tudo ele vai transar menos do que se ele estiver solteiro. Então a conta não fecha. E as mulheres, elas não entendem isso, que quando o homem entra num casamento... Para o homem entrar num casamento, se ela quiser realmente casar, ela tem que responder a famigerada pergunta. O que eu posso agregar na vida desse cara? Só que aí eu te pergunto, as mulheres do mundo moderno, elas querem servir o homem, elas querem ajudar o homem, elas querem cooperar com o homem ou não? A modinha aí. Mas isso não é o golpe, velho? Antigamente a gente falava que era a teoria da conspiração, que tinha um golpe midiático pra destruir os lares, as famílias. O problema isso que você tá falando não é o fim da família? Você não vai ter mais um propósito, uma mulher, uma história, você não vai construir uma família mas de um filho que é filho de alguém que você ama. Atrapalha demais. Se você, por exemplo, vamos supor que a sua esposa, se é casado, sua esposa vai lá e pega o dinheiro da sua carteira. Ok, não tem problema nenhum. Se você pegar o dinheiro na bolsa dela, é crime.
Ela pode pegar o seu, mas você não pode pegar o dela. Isso é louco, né? Se você colocar, por exemplo, se ela quer saber onde você tá, não sei onde meu marido vai, ela coloca um rastreador no seu carro, ótimo, ela pode. Se você colocar no dela, é crime. Que loucura, cara. Você Sério entendeu? isso, É, Lana? isso eu tô falando de verdade, Que você não doideira, pode. velho. Tem um nome, tem uma tipificação E ela pode. pra isso. Então, por isso que eu falo, o homem ele virou um cidadão de terceira classe. A intervenção estatal. Eu tenho um amigo meu que ele construiu um patrimônio e tal, ele ficou com 12,5% do patrimônio dele. Porque ele casou, perdeu 50%, separou, né? Perdeu 50%, aí depois casou de novo. Puta. Perdeu 50% dos 50%, 25%. Meu, o negócio, cara, fica Aí louco, casou velho. de novo, perdeu 50% do 25%. Nossa, 12,5% do. Quer dizer, praticamente 90% do patrimônio dele Meu Deus. foi dilapidado por Loucura. 3 casamentos que a mulher chutou ele logo em seguida. E agora vai ficar das lá, 3 né? vezes. E ele tem que trabalhar pra reerguer enquanto ela tá usando. Exatamente. Sabe-se lá como. Exatamente. Lá em Deus do Salvador, eu encontrei um cara, que o cara perdeu 3 casas pra mulheres. Uma é a mãe do filho dele, e aí ele até concordou que, tipo assim, deixou meio que Sim. pra deixar a mulher segura e tranquila. A outra foi uma mulher que ele se relacionou brevemente, uma outra foi, tipo, uma mulher de 4 meses de relacionamento. Puta Nossa. que pariu, Aí a gente mano. começou. Tá E aí distribuindo a casa, mulher tá o Silvio ainda. Santos, o cara dando casa, E a todo mulher mundo ainda ganhando casa, traiu né? ele, tá? Foi uma mulher que traiu ele. Nossa. Traiu ele e traiu absurdo. com um cara de um posto de gasolina. Aí você não tem prova, né? Se tivesse prova ainda, ele se livrava, acho. Não. Porque não tem isso? Sim. Não, tanto faz. O cara Que ele absurdo. saiu de lá pra pegar uma menina em outra cidade. Ele levou pra lá. A mulher é vulnerável, acabou. Então a sociedade, de um modo geral, isso é uma Que coisa que as absurdo, pessoas não cara. pensam. Mas a mulher, ela é considerada um ser hipossuficiente. Enquanto o homem, ele é autossuficiente. Então, assim, você joga o homem em qualquer condição, ele tem que se virar. A mulher não, você tem que dar condições pra ela sobreviver. O que vai contra o próprio argumento deles e a teoria deles de igualdade, né? Lei Maria da Penha, isso tudo. Porque, por um lado, eles estão discutindo pra falar que é igual, que o sexo é só psicológico, a questão, a sexualidade, né? E, por outro lado, tem toda uma briga, lei, um monte de uma burocracia toda provando que não, né? E o Caramba. homem é quase a totalidade dos moradores de rua. É. Ele é a imensa maioria dos suicídios. Sim. É quase a totalidade das mortes em Em trabalho. Não, e Entendeu? o Estado faz umas distorções muito loucas, porque os homens são aqueles que abandonam mais, por exemplo, o estudo do ensino fundamental e ensino médio, né? Se você nasce homem e mulher na mesma família, nas mesmas condições, o homem tem 80% de chance a mais de largar os estudos antes de completar o ensino médio. Olha só. Por quê? Porque, o homem, ele começa a trabalhar mais cedo, ele começa a se deslocar para grandes distâncias, para poder trabalhar, pra poder trazer dinheiro para casa e tudo mais. E a família entende que a mulher pode ser protegida. sim. Entendeu? Enquanto se você tá num lar desestruturado, você já tem que crescer entendendo que Aham. você é um homem da casa. Então você deixa de estudar, se você estuda e conclui o ensino médio, dificilmente você vai pra universidade e tudo mais. Então tem uma desproporção das mulheres que elas são mais escolarizadas que os homens, né? Só Sim. que os benefícios voltados pra universidade, pra conclusão do ensino superior e tudo mais, é 100%, Verdade. 100% ele colocado de uma forma a ignorar isso. Então as mulheres, elas começam a ser as mais beneficiadas. Então, ao invés de você pegar e falar assim, mas peraí, por que tem mais mulher na universidade, entender as raízes e tentar corrigir o problema, você começa na universidade a ter uma proporção maior de mulheres que estão recebendo esse benefício, sendo que elas já são a maioria. Que loucura. Mas ninguém tá falando nada sobre isso, o MBL, vocês, os políticos, ninguém tá... Mas é que não dá voto, né? Esse é o problema. Que pariu. Mas como não dá voto? Você tá toda essa legião de homens Não precisando dá resolver voto. isso? Os caras, eles ficam... Só sem- mulher vota, caramba? Não, as mulheres... O que E acontece? muita mulher concorda com isso. Aqui na escola tem vários, um monte no seu canal, em todo lugar tem. Vamos lá. Mulheres que estão se ferrando com isso, sem ter As mulheres, benefício. elas que concordam com isso é porque elas conhecem algum homem próximo, entendeu? Que já foi falsamente acusado, ou ela é mãe de um cara que tá... E esse cara tem um filho, ou seja, ela tem um neto, e esse neto ela não vê porque esse cara sofreu falsa alienação parental, ou por causa de algumas coisas, mas é uma minoria. São mulheres conscientes, são mulheres boas que entendem o que a gente tá falando, mas a maioria reage como se fosse machismo, entendeu? Sim, porque já Acha- é meio que o padrão com as amigas, e com o núcleo dela. Senão ela vai... É porque a Ser pessoa ignorada. leu na Globo, É, viu o é. SBT falando, Esse o é o UOL problema. e tal, e a pessoa acredita que é isso. Mas o que acontece, acima de tudo, as mulheres são a maioria do eleitorado. Você quer se eleger, você quer brigar com quem tem a maioria dos votos. É foda. E né? as mulheres, elas votam de uma forma muito mais uniforme Sim. do que os homens. Né? Os homens, eles tendem a, sei lá, se eu discordo de um cara por causa de uma questão ideológica, eu não voto nele. Mas as mulheres, elas votam em questões mais uniformes.
Então, aonde você joga, por exemplo, discursos voltados para pautas que e eles sabem disso, eles têm esses dados, eles entendem quais são as pautas aonde as mulheres elas mais se amparam. Então, educação, proteção a crianças, entendeu? A seguridade social. Você faz como pra mudar isso aí tudo? Então, tem uma coisa que mexe nisso, que o pessoal não gosta de falar, mas é verdade, que é cristianismo. Então, por exemplo, na igreja, inclusive, eles têm esse termo que eu gosto muito, que eles falam, a mulher é o vaso mais frágil. E porque, inclusive, é o mais valioso na sociedade. Isso mesmo. Então, por isso, o homem, em toda a história da humanidade, ele sempre teve uma responsabilidade, e isso é histórico, de acordo com o cristianismo, bíblico, né? O homem, ele tem uma responsabilidade sobre a mulher, sendo ela sua esposa, sua filha, seu irmão, sua mãe. Não interessa. Sim. Você tem uma responsabilidade. Às vezes até estranhas, né? Sim. O homem fica... Sim. Tanto que não existia a tropa da omissão de socorro que existe hoje. Hoje o pessoal não se mete mais em briga de marido e mulher. Até trocar o pneu não estão trocando mais sim, com a mulher. Sim. Estão com medo, é igual, vão me falar. Mas por o homem ter uma responsabilidade a mais, então ele tem também algumas vantagens, que muitas delas são inerentes, são até biológicas. O homem é mais forte. Lógico que em casos de conflito, o homem vai sempre se sobressair. Os homens estão mais no poder. Claro, foram eles que conquistaram as batalhas, conquistaram as guerras e conquistaram os territórios. Muitas vezes para proteger elas, muitas vezes. Exatamente. Então o homem, ele tinha também certas vantagens proporcionais a essas responsabilidades. Então era uma coisa justa. Só que aí começou a se olhar, pera, mas e essa vantagem? E essa vantagem? E essa vantagem? Aí você tirou todas as vantagens que os homens tinham, além de não tirar as responsabilidades, ainda aumentou as responsabilidades. Então você criou uma disparidade entre homem e mulher que hoje está insustentável. Com certeza, exatamente. Com certeza. Por isso que eu perguntei, como que não tem político falando isso? Então, porque vai agregar um. Mas eu tô falando isso. Mas vamos chegar. Boa. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. O ponto é. Isso é uma coisa que é um trabalho de muitos e muitos anos, tá? Pra a gente criar massa crítica e as pessoas entenderem qual que é o sentido da mensagem. É fácil competir com a Globo, E fala da negativa do feminismo agora. Qual? Que agora o feminismo nega o que eles fizeram. Sim, o feminismo nega totalmente. Só faltava, né? O discurso é mais ou menos o seguinte: a mulher chegou lá e falou assim que o fato das mulheres ficarem solteiras, delas não terem filhos e tudo mais, isso é a culpa de uma sociedade machista. E aí. Até as meninas, como. Tem uma coisa muito louca. Sim. Que tem uma frase que veio da gringa que dizia assim: chegará o dia que as mulheres vão dizer que o feminismo nunca existiu. Então, as coisas que elas diziam no passado, elas vão entender que, na verdade, aquilo ali não era feminismo. Aquilo era uma outra forma de machismo, né? E a mesma coisa, né? É um futuro autorrealizável que você vai adiando. Sim. Aí você conquista alguma coisa, não, mas isso daqui ainda não era feminismo. O feminismo é o outro passo, né? Mas você acha que essa geração que tá vendo tudo isso, tá seguindo essas mulheres, fazendo... Ou tá vendo, opa, pera aí, os caras... Não tá rolando mais ser safadona assim. Você acha que a molecada, a criançada, a meninada que tá crescendo agora, vendo o que tá acontecendo... Pode ser que elas tenham um comportamento diferente? Ou você acha que elas estão indo pro mesmo barco? Pior que tá criando tem muitas camadas, né? Vamos lá. Quando a gente olha pra sociedade, como um todo, a mais jovem, você tem principalmente o crescimento de bolhas. Então, as mulheres mais jovens estão indo mais pra esquerda, estão se radicalizando. Então, o negócio delas é defender a pauta trans, aborto e tudo mais. Ao mesmo tempo que os homens estão ficando mais conservadores. Então tá tendo uma disparidade ideológica de gêneros na mesma faixa etária. Isso é um fenômeno recente. Loucura, cara. Deve ser o único na história. Isso é um fenômeno recente. Acima de tudo, tem um outro problema, tá? As mulheres dessa faixa etária, elas também estão tendo problemas psicológicos em maior escala. Sim. Então tá fazendo mal pra elas, psicologicamente, porque elas estão a todo momento... Na juventude já? Sim. Elas estão a todo momento vivendo num estado de histeria. Porque o que o feminismo de gênero faz? Ele pauta simplesmente nas diferenças, né? Então existem diferenças entre homens e mulheres, olha só como que a vida do homem é, olha só como que a vida da mulher é, e aí você vê frases como essa daí de que se a mulher... Ela decidiu não casar, não ter filhos, a culpa é do machismo e não do feminismo. Pariu, mas enfim, por que isso é um problema? Isso causa uma histeria. Porque a mulher, ela vive... ela pensa o seguinte, tá? Eu nasci mulher. Eu não tenho culpa disso. Tem culpa de você nascer homem? Não. Quem escolheu foi Deus e vai. Se ela nasceu mulher, ela vai viver uma vida de merda. Por quê? Porque eles vivem num patriarcado,
porque os homens ganham mais, porque eles são premiados desde a juventude, porque a gente ganha boneca pra cuidar de criança, pra induzir a gente a gostar de ser mãe, e eles ganham carrinho, entendeu? Foguete. Pra gostar de trabalhar, cara. Pra gente aprender a ser mecânico. Pra aprender, Por isso que eu pra, fiz engenharia. pra mexer com coisas, pra ser mais inteligente, ganhar dinheiro e tal. Então as mulheres, elas entendem que só o fato de nascer mulher já dá pra elas uma desvantagem gigantesca e elas vão viver uma vida de sofrimento. Mas não poderia ser o contrário também, esse mesmo argumento? Tipo, a gente tá fazendo tudo isso e vocês estão protegidos em casa. Mas então, é que as mulheres do... Desculpa. Principalmente no mundo liberal... É assim que ela foca... Não, então, o mundo liberal, ele é o mundo da quantidade. Entendeu? Então, o que importa na quantidade? O quanto você tem de dinheiro, é assim que o homem ele se reafirma, né? Por exemplo, a identidade. Quanto ele tem de dinheiro, quanto de mulher ele pega, sempre questões quantitativas. O quanto de rede de contatos ele tem, entendeu? Sempre o quanto. Sim. E as mulheres a mesma coisa. Elas querem se orgulhar de quantos caras elas já transaram. Nossa. Entendeu? O fato delas não dependerem de homem, que é justamente quanto de dinheiro ela faz, quanto de patrimônio ela tem, quantos prêmios ela já recebeu, e reconhecimento, e quantos diplomas, e quantas línguas. É sempre o quanto. O quanto. E isso daí justamente causa esse caos social. Então, a ideia do mundo moderno ser o mundo da quantidade e não da qualidade, porque o da qualidade era o conceito de que você tinha... Bom pai, bom marido, bom vizinho. Exatamente. Então você tinha formas de realização que eram diferentes. Então a mulher se realizava quanto mãe e o homem quanto pai. Eram coisas diferentes, mas se equivaliam. Agora é o mundo da quantidade. Na quantidade, você sempre vai partir por isso. Então as mulheres jovens, elas vivem num estado de histeria 24 horas. Total, dá pra Ela entender. vai viver, ela vai pensar que, mesmo que se ela seja uma mulher inteligente, capacitada e não sei o que, ela nunca vai ser chefe de nada porque ela é mulher, entendeu? E aí, o feminismo mostra isso pra elas, ela é uma resposta automática pra isso. Então, por isso que as mulheres estão indo cada vez mais pra esquerda e os homens, que são cada vez mais vilanizados na sociedade, estão indo cada vez mais pra direita. Sim. Só que você tá criando uma Que classe... loucura, velho. Eu nunca gostei da história, acho. Recente, pelo menos. Se você ter mulher de um lado do espectro político e homem do outro, velho. Você tá criando Tipo, uma você classe... separou a família, quebrou o que devia ser um lar concordando. Não tem mais por que você tá com uma mulher no lar com uma opinião. É como se fosse dois mundos, né? E tem outro detalhe também. A maioria dos homens são contrários à Red Pill. A maioria. Sério? Tá? Muitos. Porque também foi vilanizado, né? A Red Pill também foi vilanizado. Mas é porque eles foram... vamos lá. Vamos pensar no seguinte. O cara, ele cresceu tendo mais contato da mãe com a mãe do que o pai. Ou se ele, de repente, nem pai tem. Então ele tem mais contato com mulher, que é a mãe. Aí ele é educado por uma mulher, que é a professora. Certo? E ele ainda cresce tendo a ideia de que, por exemplo, as outras mulheres são aquelas mulheres que fazem as coisas, que resolvem. E ele deve entender que essas mulheres, de alguma forma, agregaram da vida deles. Que são as tias, que é a pessoa que, de repente, cuidou dele em algum momento. Ou, não tô nem falando só de babá, mas uma pessoa próxima. Mas é verdade, normalmente. Certo? Então, por mais que as mulheres acham que os homens admiram outros homens porque só interagem com outros homens... Significativamente falando, os homens eles interagem durante muito mais tempo da vida só com mulheres. É verdade. E isso daí faz com que o homem ele entenda que, tipo assim, pô, o que vocês estão falando sobre as mulheres, cara, é mentira. Minha mãe não é assim, minha irmã não é assim. E olha o poder que a mulher tem, né? E aí, e o amor do homem pela mulher também. Porque é ela que educa o homem. Então como é que se os homens são machistas, então as mulheres falharam miseravelmente, porque foram elas que criaram esses homens. Só que você tá criando categorias de mulheres hoje que você tá destruindo a vida dessas mulheres. Então, por exemplo, a mãe hoje, que é solteira, que o pessoal chama de bissol, né? Eu conheço várias mulheres, inclusive gente de família, inclusive amigas minhas, que elas quiseram formar uma família, ela quis casar, essa mulher quis casar, pra ter um homem só e uma família pra vida toda. Esse homem era um canalha, largou ela, foi embora e tal, e deixou ela lá com um filho, tá? No passado, o cara ia lá, conhecia essa mulher, casava, tratava a criança bem, criava a criança como filho dele, inclusive. E pronto, as pessoas falavam, pô, você vê o cara, né, criou o filho como se fosse dele e tal. Hoje, esse cara que faz isso, ele é um otário. Ele é considerado um otário. Então, essa mulher agora, que ela foi enganada, acabou a vida dela. Porque tem cara que não fala... Eu conheço um monte de cara que fala, se a mulher solteira sem filho, eu não dou bom dia. Conheço um monte de cara que fala isso. Eu tô vendo também isso acontecer, crescer cada vez mais de... E a mulher que selecionou bem, que buscou selecionar bem, procurar uma pessoa legal e tal, e às vezes demorou pra encontrar a pessoa certa, aí ela hoje tem 30 anos e ela não é casada, mas quer formar a família. Então como que o homem hoje olha pra essa mulher? Ela tem algum problema. Ela tem 30 anos e ainda não casou, ela tem algum problema. Tudo vai ser mal julgado. Você entendeu? Então as mulheres boas estão sendo todas mal julgadas. Nossa, totalmente.
Sim. Que horror, que cilada, né? Você falava isso uns anos atrás, era loucura. Sim, Golpe da sim. teoria Uma da conspiração, cilada. isso aí. Que do nada não vai ter mais, ninguém vai querer casar, Sim. nem padrasto vai existir mais, as crianças vão crescer sem uma figura masculina de nenhum jeito. Vai estar uma guerra entre homem e mulher e acabou, velho. Daqui 10, 15 anos não vai ter uma união estável, ninguém vai ser louco de estar casado com uma família no sentido padrão, né? De Sim. você construir, porque empresas também vêm daí às Mas vezes. concorda que o Estado tem muita culpa nisso no Brasil? Porque Sim, se eu o saio espa- com uma mulher casada, aí levo o filho, o dia que ela pedir, eu levo o moleque na escola, pronto. Sou obrigado a pagar pensão pro resto da vida? É o Estado dominado pelo mercado gringo, mas sim. Mas é o Estado que... Tirando esse fato, né? Mas é verdade. Sim. Agora, mas caramba, que cilada, né? E o que você vê, o que vocês veem de solução pra isso, assim? Você acha que vai ter que ter mesmo uma revolução? Ou a solução já é isso mesmo, a rede crescendo? Não tem solução. Não tem solução, tá louco? Falar uma coisa dessa. E é esse o ponto que as pessoas têm que entender. A salvação, ela é coletiva ou é individual? É individual, mas o coletivo é feito de indivíduos, né? Sim, mas a salvação é individual, certo? Depende do seu ponto de vista, sim. Então, cabe a Gosto você... de falar isso do cristianismo, mas se a gente vai num barco cheio de indivíduos, o barco somos nós. Eu acho que a gente tem que pensar no indivíduo, mas Se só ame um o próximo cuidar do como a ti mesmo. é, se se você só amar o um próximo como a ti cuidar do mesmo, barco, né? o próximo é você também. Não tô dizendo que não é pra fazer nada. Tô dizendo que é pra você se salvar. Sim, a gente tá certo? fazendo isso. O Titanic, Mas- quando ele afundou, tinha gente lá que tava falando, ó, tem bote e tudo mais. é. E teve gente que não foi atrás do bote. Sim. A mensagem que a gente tá falando é o bote salvar vidas. Por isso que eu também acredito no Bitcoin como uma ferramenta pra se salvar desse caos todo. Mas salvar o homem, né? Como salvar a família? Essa é a não, dá questão. pra salvar a família. Mas eu tô querendo Você dizer... tem mulheres com o mesmo propósito que a gente tem. A sua proposta é encontrar. É sua missão como homem. Encontrar um caminho pra você. Entendeu? Só que esse caminho pode ser o caminho do cara que vai querer, de repente, viver sozinho e não quer saber mais de relacionamento. Pode ser que seja o caminho do cara que queira casar, construir família e tudo filho. mais. Mas pode ser o caso também do cara que queira, né, sair daqui de um país como o nosso, por exemplo, e ir para outro país. Tem esse detalhe também. Alguns chamam isso de passport bros, outros falam de teoria das bandeiras e tal. Mas é óbvio que se você chegar num país que não tem uma cultura tão promíscua, A Rússia. tão banalizada, a Rússia, alguns falam da Rússia, mas você pega, por exemplo, A Ucrânia. China, os países comunistas são extremamente conservadores. Isso que é o leste curioso. europeu, Letônia, Hungria e Sim, tudo mais. sim. Exato. Beleza, mas tem, por exemplo, Indonésia, em Dubai, por exemplo. Se você estiver em Dubai, ninguém vai mexer com a sua mulher. Sim. Ninguém vai ficar usando droga no meio da rua, vai ficar ensinando Nem bebê. promiscuidade na escola. Não vai ter. Então, assim, o fato de você mudar o ambiente também é muito importante. Sim. Só que tudo isso, cara, é a salvação individual. Isso aí que a direita tem que ver também, né? Que às vezes o pessoal não percebe isso. Porque você pensa, Israel era pra ser assim também, né? Sim. Israel é recorde de aborto, ateísmo, promiscuidade, tudo que é zona. Era pra Israel ser assim, que era pra Mas seguir a Israel Torá. tá esquerdista pra Não, caramba porque também. Soros, Rothschild, essa É. galera. E aí você vai falar mal disso, tomei um processo. Mas Ué, você tive ente- que. você entende? Você vai falar mal de Soros, Rothschild, os caras te chamam de antissemita, pô. Mas você entende que a solução... Você não pode falar a verdade. Eles se dizem judeus e não são. Sim. Pô, Jesus falou que eles diriam isso. Sim. Aí você vai lá falar dos caras, JP Morgan, você fala, não, você tá sendo antissemita, você tá falando que todo mundo é judeu. Pô, mas é minha culpa que os Mas judeus- a solução Mas não foi tô escrita- querendo salvar o judeu disso. Antes que o mundo pense que é a mesma coisa. Né? A solução foi escrita 2000 anos atrás. Tem um livro que É. tá explicando o que você tem que fazer. É, Pega esse livro e lê. não É, tem